e move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, deixa em minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Queridos irmãos, amadas irmãs, que estão presentes aqui na igreja e outros tantos que nos acompanham em diversos lugares de nossa cidade, através da transmissão que a Rádio 104 faz desta celebração, através dos meios outros tantos que podemos acompanhar, como a transmissão via redes sociais de nossa paróquia. Querido diácono, seminaristas, meu irmão Padre Dvemar, familiares, amigos aqui presentes, queridas comunidades que hoje são noiteiras desta celebração, Jaboticaba e Cruzeiro do Oeste, além dos irmãos e irmãs que fazem parte da Legião de Maria e que hoje também vêm conosco rezar, vem fazer conosco aquela experiência que penso ser fundamental na vida de todo homem e de toda mulher, a experiência da fé, a experiência do encontro com Deus, a experiência da renovação da vida, do coração, da existência, a experiência da busca e do encontro do sentido da nossa vida, da nossa história, de nossa passagem, portanto, aqui nesta terra. Devo confessar uma coisa a vocês. Desde quando começou esta celebração e já na cadeira presidencial, eu dizia para mim mesmo, e agradecendo também a Deus, e desde já antecipo o agradecimento ao Padre Dvemar também. Eu dizia cá comigo, em meu coração, é bom estar aqui. Lembrando-me daquele cenário que nós conhecemos muito bem, de quando Jesus, uma das vezes que subiu ao Monte Tabor, juntamente com aqueles discípulos que lhes eram mais próximos, depois da manifestação lá acontecida, os discípulos ao mestre dizem: é bom, Senhor, é bom estar aqui. Hoje sou eu que digo a vocês essa experiência que mais uma vez toca o meu coração. É bom estar aqui. É bom estar nessa paróquia, e certamente, se não todos, mas a maioria de vocês sabe o motivo pelo qual eu digo que me faz bem estar aqui. Mas existe uma pergunta que eu fazia quando me dirigia para cá, para Bezerros, e que consiste na seguinte formulação simples, mas que pode nos ajudar a pensar: por que é bom estarmos aqui? Antes mesmo, por que nós estamos aqui hoje, nessa igreja, nessa celebração, em mais uma noite deste novenário? Talvez alguém diga: mas padre, que pergunta tão simples de ser respondida. Nós estamos aqui porque estamos nos preparando para celebrarmos a festa daquele que é o nosso padroeiro. E eu devo concordar, é verdade. Estamos em mais uma noite do nosso novenário. Estamos mais uma vez, pela graça de Deus, como já havia dito, refletindo mistérios da nossa fé, refletindo realidades muitas vezes invisíveis, mas que por serem divinas nos tocam e enchem de sentido a nossa vida, como dizia, a nossa existência. Talvez outra pessoa tentando responder poderia dizer: ah, padre, nós estamos aqui e o Senhor está aqui hoje porque o Senhor faz parte dessa história de 30 anos da nossa igreja matriz, dessa comunidade de fé. E eu lhes digo: é verdade, eu estou aqui também por esse motivo, porque como a maioria de vocês faço parte dessa história de 3 décadas que o Senhor quis, em sua generosidade, fazer acontecer, fazer com que esta igreja fosse, como já foi, sempre haverá de ser, sinal de seu reino
e de sua bondade. Mas tudo isso, meus irmãos e irmãs, ainda é pouco e não responde aquilo que de fato é a motivação e a força maior que nos fez com que saíssemos de casa e hoje aqui estivéssemos reunidos. Estamos aqui sim, porque estamos no novenário. Estamos aqui porque descobrimos que é bom viver a fé comunitariamente. Estamos aqui por motivos outros diversos, mas sobretudo, estamos aqui porque queremos nos salvar. Estamos aqui porque sabemos que Deus tem um desejo, que o desejo de Deus é de nos salvarmos. Estamos aqui porque sabemos que existe uma vida que Deus quer nos dar e haverá de alcançá-la quem nessa terra buscar viver aquilo que Ele mesmo nos ensina. Buscar viver de forma como viveu aquele que para nós hoje é inspiração, São Sebastião. Aqui estamos porque existe salvação. Aqui estamos porque estamos convictos, creio eu, de que queremos algo mais, de que algo mais nos espera, e por conta disso que nos espera e que nós queremos alcançar, nós vamos empenhando forças, nós vamos colocando nosso coração, nós vamos colocando a nossa vida rumo àquilo que Deus deseja nos dar. E o que é que Deus deseja nos dar? A salvação. Ah, padre, mas eu quero que Deus me dê saúde. É um pedido que certamente todos nós fizemos na virada do ano. E certamente Deus também quer nos dar saúde. Não, padre, mas eu preciso também que Deus me dê condições melhores financeiras para mudar de vida, para melhorar. Que bom. Deus também pode te abençoar com isso que você a Ele pede, como melhoramento nas finanças. Não, Deus, padre, mas eu preciso que Deus me dê aquela graça outra que eu tanto preciso. Que bom. Deus, em sua bondade, também pode nos conceder a graça que nós tanto a Ele pedimos. Mas além de tudo isso que Deus pode nos dar, e que às vezes nem mesmo nos dá, não porque não seja bom, não porque não nos queira ser feliz, mas porque que é o melhor para nós, e muitas vezes quer que nós aprendamos a esperar o seu tempo e as suas demoras. Deus tem algo ainda superior, como dizia, além de tudo isso que nós almejamos e desejamos, que é nos dar a salvação. Era o que nós celebrávamos há pouco no mistério de Natal. Jesus que nasce, se encarna, pisa nesta terra para dizer que a salvação é possível, para dizer que nós podemos, como os santos da igreja nos ensinam, sermos divinizados também, para dizer que o nosso lugar não é nesta terra. E como bom vai ser, meus irmãos e irmãs, que ao término dessa missa nós entendamos e tenhamos mais clareza disso que Deus quer fazer conosco, nos salvar, abrindo os nossos olhos e dizendo que nesta terra nós estamos de passagem, abrindo nossos olhos e mais ainda nosso coração para nos dizer que já que estamos de passagem, porque aqui mesmo estamos enquanto transuentes, passando, peregrinando, precisamos estar atentos à sua palavra, que sempre nos fala, que sempre nos forma, e que hoje, como escutávamos no Salmo, nos dizia que precisamos proceder retamente, porque o desejo de Deus é nos salvarmos, o desejo de Deus é que sejamos salvos, mas será salvo quem proceder retamente, como cantávamos no Salmo desta celebração. Mas poderíamos então nos perguntar, mas como fazer para procedermos retamente? Que atitudes, termos, quais posturas nós poderíamos assumir para que estejamos de acordo com aquilo que Deus nos pede e cada vez mais próximos da salvação que Deus mesmo nos oferece e que, penso eu, ser meta de todos nós que aqui estamos. A propósito disso, a meta deveria assim ser de todo cristão. Caminhamos nesta terra, aqui peregrinamos, vamos alcançando objetivos, sonhos, mas de olho lá no horizonte. Horizonte esse que será por nós contemplado definitivamente quando na vida em Deus totalmente estivermos mergulhados, salvos, quando no céu tivermos entrado.
mas ainda não estamos no céu. Talvez alguém diga, mas já na terra podemos fazer a experiência de viver aquilo que Deus nos dá. É verdade, sim, e é meta nossa, ou deveria assim ser, que somos cristãos. Buscar fazer com que a nossa vida e a vida dos outros, nossos relacionamentos sejam marcados por situações que nos antecipem o céu. Pelo menos em fragmentos, já que plenitude apenas quando nele nós entrarmos. Porque já basta o que nós vivemos tanto, já basta as notícias que nós acompanhamos, que muitas vezes nos entristecem, já basta esta pandemia, os desafios que ela nos apresenta, como outras tantas doenças que meio que tiram o nosso chão, e a gente diz, meu Deus, que mundo nós estamos? Cadê o céu que Jesus nos promete que nós já poderíamos estar experimentando ele aqui? Pois bem, esse céu vai ser experimentado na medida que tivermos a mesma força, coragem, disponibilidade, empenho, na medida que tivermos o nosso coração focado naquilo que teve focado o coração de São Sebastião, em Cristo e nas palavras daquele que nos salva, daquele que foi o motivo e a causa de São Sebastião derramar o seu sangue por amor ao Evangelho, por amor às palavras de Cristo, por amor ao seu ideal, o ideal cristão que deve ser o nosso também. Estou nessa terra, mas estou de passagem. Posso sofrer nessa terra, mas algo me espera de muito maior, e nós sabemos o que nos espera. Faço questão de repetir: o céu, a eternidade, que é dado, que é ofertado gratuitamente por Deus àqueles que buscam fazer a experiência de viverem retamente, de procederem segundo a palavra de Deus, como o salmo de hoje nos dizíamos. Mas vamos pensar um pouco mais. Como fazer para vivermos o que Deus nos pede? Antes mesmo, o que é que Deus nos pede para que vivamos sem nos desviarmos desse caminho que pode nos salvar? O que fazermos? Quais, portanto, posturas assumirmos para que não desviemos o nosso olhar daquilo que Cristo nos apresenta, sendo Ele o mesmo caminho e a meta da nossa caminhada? As leituras de hoje, meus irmãos e irmãs, há pouco proclamadas, nos ajudam. Escutávamos na primeira leitura de hoje Samuel, num diálogo com Saul, e no contexto que nos fora proclamado, nós vimos que Saul deixou de governar o povo. Pagou um alto preço por ter deixado de fazer, de cumprir a vontade de Deus. Olha só, vive retamente, procede segundo o coração de Deus, já poderíamos assim pensar e trazer isso para a nossa experiência de vida diária. Quem busca escutar a Deus em primeiro lugar, mas não somente escutá-lo como fez Saul, mas além da escuta, dar um passo concreto na vida em colocar em prática aquilo que Deus nos fala. Saul escutou a Deus, no entanto, não colocou em prática o que Deus havia lhe pedido. Até pensava que o que estava fazendo estava agradando a Deus, mas na verdade ele estava mesmo com um olhar e um pensamento egoísta, pensando mais nele, ao ponto de que até no diálogo com Samuel vai dizer: não, mas eu fiz isso, aquilo. Sabe o que importa para Deus? É a verdade do nosso coração. E isso nos faz pensar muitas coisas. Muitas vezes nós nos enganamos e pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus só pelo simples fato de estarmos vindo à missa todos os domingos. Cuidado, tem muita gente que não falta missa, mas está com o coração distante de Deus ainda. Ah, padre, então o senhor está dizendo que não precisa vir para a missa. Deus me livre. A missa é importante, é necessária, é fundamental, e se nós não fizermos a experiência da missa dominical, e quem puder diária, está longe de escutar e de viver e de ter as forças necessárias que a Eucaristia nos dá. É preciso sim, mas é muito pouco se termos atitudes tantas que até certo modo realçam a fé que nós acreditamos, mas se o nosso coração estiver distante do coração de Deus, como foi o caso de Saul.
da primeira leitura que hoje nós escutávamos. Meus irmãos e irmãs, Deus está dizendo para todos nós que Ele não quer gente de coração marcado pela artificialidade. Deus quer corações verdadeiros. Deus quer homens e mulheres como São Sebastião, que em sua verdade, fazendo dela, ou melhor, fez de Cristo a sua verdade, e por Ele deu a vida, e por Ele testemunhou a fé. E é diferente quando alguém coloca o coração naquilo que faz. Vocês sabem disso, nós sabemos. É diferente quando alguém está verdadeiramente convencido de sua fé. É diferente quando alguém sabe em que ou em quem depositou a sua fé. Pode passar a dificuldade que passar. Pode vir as pandemias que vierem. Deus queira que não venha mais. Já queremos sair dessa, não é? É o nosso desejo. Mas quem sabe, quem tem a fé firme, convicta, quem tem a fé enraizada em Jesus Cristo, como teve São Sebastião, sabe que passe o que passar, mas não tem o que temer, porque Deus está conosco, porque nele nós depositamos o nosso coração, e se nós depositamos o nosso coração em Cristo, certamente a nossa fé se torna uma fé viva, capaz de dar testemunho. Certamente a nossa fé vai se transformando, não em atos exteriores apenas e frios, sem vida, mas em atos concretos. Certamente a nossa fé vai fazendo com que a gente viva melhor. Certamente o jeito, se nós acreditarmos verdadeiramente em Cristo, vai fazendo com que a gente seja diferente, com que a gente vá se convertendo, vai fazendo com que a gente vá entendendo que a novidade que Cristo nos traz, jamais haverá de ficar em um coração e em uma vida velhos. A mensagem do Evangelho de hoje, os vinhos novos que não podem ser colocados em qualquer recipiente, em recipientes velhos. Não se pode, meus irmãos, dizer, sou de Cristo, sou devoto de São Sebastião, vivo a minha fé, sou de Deus, mas se não busca a renovação do coração. Não se pode dizer, padre, a paróquia de São Sebastião está fazendo esse ano 30 anos, 3 décadas de uma bonita, e é verdade, de uma bonita história de evangelização, de fé, mas é muito pouco para nós que fazemos parte dessa história, para alguém que talvez diga, padre, há 30 anos eu participo da festa de São Sebastião, mas se você não faz a experiência diária da transformação de sua vida, da conversão, porque todos nós, e você sabe disso, e eu também, precisamos, sempre movidos por Deus mesmo, pela nossa verdade que é Cristo, movidos pelo desejo de termos a eternidade, nós precisamos sempre nos convertermos. Nos convertermos deixando o egoísmo de lado, escutando a palavra de Deus, como fez Saul, mas fazendo mais do que Saul, colocando em prática aquilo que Deus nos pede, que nem sempre é fácil. Ser cristão é difícil, ser cristão é exigente. Para São Sebastião custou-lhe o seu sangue, para cristãos outros tantos do passado custaram-lhes a vida. Para nós hoje, e você sabe também o quanto lhe custa professar a fé e ser cristão. Não se pode ser cristão quem alimenta a preguiça e em nome dela não participa da sua comunidade de fé. Não se dá para ser cristão e dizer que segue a Cristo, como dizia quem não busca a conversão diária. Não se é cristão de verdade quem quer viver um cristianismo light, do seu jeito, e só reza quando quer, e só vai para a igreja quando está com vontade, e só vai para a igreja quando... Não, porque eu preciso só ir para a igreja quando meu coração mandar. Não, senão assim você vai estar fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Ser cristão é exigente. Ser cristão requer de nós posturas de homens e mulheres coerentes com o Evangelho. Não dá para escutar a palavra de Deus e permanecermos os mesmos. Não dá para querer Cristo em nossas vidas, esse vinho novo que nos é dado, se a nossa vida é semelhante a frascos velhos,
que não vai aguentar a força e a intensidade da novidade que Cristo mesmo nos apresenta e Ele é. Vamos pedir a Deus, portanto, meus irmãos e irmãs, a graça de sermos verdadeiros cristãos. Mas não cristãos apenas da boca para fora, da aparência, de gesto, mas mais do que isso, cristãos de verdade, de coração. Vamos pedir a Deus a graça de, como sempre fazemos, de escutar a sua palavra, mas mais do que isso, colocá-la em prática. Vamos pedir a intercessão de São Sebastião, que para nós é exemplo, na escuta a Cristo, testemunhando o Evangelho que hoje chega mais uma vez aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Vamos pedir a São Sebastião a graça de, mesmo quem sabe, enfrentando as dificuldades da vida, como ele enfrentou tantas, não desistirmos, mas permanecermos firmes, porque se nós não nos envergonharmos de Cristo, como ele não se envergonhou, Cristo também não se envergonhará de nós. Quem permanecer firme, buscando a retidão da vida, buscando fazer o que é certo, não aquilo apenas que nos convém, Deus haverá de nos honrar. Peçamos a Deus essa graça, de com essa festa, de mais uma noite, termos a nossa fé renovada, e fé essa que seja capaz de verdadeiramente nos transformar, e de fazer com que entendamos de uma vez por todas, que cristão de verdade é não apenas aquele ou aquela que diz que é cristão, mas é aquele que na vida, no dia a dia, no relacionamento em casa, na igreja, no trabalho, onde quer que se encontra, dá provas, dá testemunho dessa fé que nos alcança, desse Cristo que ainda hoje deseja mais uma vez nos renovar, nos transformar, deseja mais uma vez dizer a nós que devemos permanecer firmes na fé, devemos permanecer firmes no propósito que fizemos, para que dele mesmo tenhamos a força que teve São Sebastião, de que nenhuma flecha seja capaz de calar a nossa voz, de que nenhuma flecha seja capaz de nos impedir de testemunharmos a vida nova que Cristo nos dá, de que nenhuma flecha seja capaz de impedir de nós darmos passos em direção a Cristo, em direção à eternidade, em direção ao céu, que um dia haveremos de alcançar pela graça de Deus, mas que já pode ser vivido e experimentado em nosso meio, quando nos propomos a ser mais gente, quando nos propomos a ser melhores, quando nos propomos a sermos essa voz, sempre firme e viva, que manifesta o amor, que manifesta a bondade e que faz com que os outros também percebam que é bom ser de Deus, que é bom ter fé, que a fé não nos tira nada, mas ao contrário, nos coloca sempre mais perto da verdadeira felicidade, como descobriu São Sebastião e como queira Deus que descobramos cada um de nós. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê a sua graça hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.